Pela manhã, os jogadores estiveram no CT e reavaliação geral pela comissão técnica, um olhar especial nos jogadores que estão no departamento médico. Casos de Davi Luiz, zagueiro que saiu com desconforto durante o Fla-Flu, o Pedro, que também estava com desconforto muscular, ficou fora até da relação do Fla-Flu, e o Pulgar, que tem uma lesão sofrida no aquecimento do jogo contra o Atlético Paranaense. O chileno Pulgar deve ficar fora por mais um tempo, mas Pedro e Davi Luiz devem voltar nesse fim de semana, sábado, contra o América Mineiro, Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em relação a Bruno Henrique, ele iniciou nesta segunda-feira a transição no gramado, fez algumas atividades no campo do CT, mas ele tem um prazo de recuperação de 3 a 4 semanas a contar da lesão sofrida há 10 dias no confronto com o Palmeiras em São Paulo, empate em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique, sempre bom lembrar, ele sofreu um estiramento no joelho esquerdo, também no tornozelo, nos ligamentos desses locais, então ainda deve esperar um pouquinho mais, mas é sempre surpreendente na sua recuperação. Então Bruno Henrique já fazendo atividades no gramado. Como nessa segunda-feira houve reapresentação e a semana é livre, nesta terça os jogadores vão ter folga e aí se reapresentam mais uma vez na quarta-feira para iniciar a preparação de fato para o jogo contra o América Mineiro, sábado, no Maracanã. Sobre De La Cruz e Claudinho, o assunto é Flamengo no F360. Depois dessa pancada que o Eugênio deu no Prats. Olha aí. Não tem nada planejado ainda a respeito de viagem. As conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil. Um atleta muito qualificado, que joga num clube importante. É importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas. O que eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Olha, é óbvio que o Spindle é uma pessoa e o Marcos Braz é outra. De repente, a maneira de agir ou de pensar pode não ser a mesma. Mas quando eu ouvi aí o Spindle falando, me lembrei do Marcos Braz. Felipe Luiz, não, tá muito difícil, não sei o quê, tarará. Pedro, ou Gabigol, ou Bruno Henrique, quando estava o Bruno Henrique no Santos ainda, não, negociação acabou, isso fechada, impossível. Estratégia de treinador. Passa 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Em resumo, eu ouvi ele falando ali, estou achando que o Claudinho está cada vez mais próximo. Não, obviamente não estou dando uma informação, mas sim, o Flamengo já age dessa forma. Já. Não, é difícil, tá? Eles não querem dar muita esperança. Passa 2, 3 dias, é o novo jogador do Flamengo. Estratégia de treinador que agora os dirigentes estão assumindo. Eu vou jogar contra o seu time. A entrevista antes do jogo. O time do Abel é muito difícil, time bom, time forte. Difícilimo. Vai ser um jogo muito complicado. Vamos ter que dar o nosso máximo para conseguir. Terminou o jogo. Se eu ganhei um jogo difícil. Ganhei um jogo complicado. Você valoriza o adversário para depois se valorizar. Se perder... E nesse caso, valoriza. O jogo era difícil, eu avisei. Entendeu? E se chega o Claudinho? Vamos dizer que... É dourar a pílula, ouviu isso? Boa. Se a negociação for concretizada, com que status chega Claudinho nesse elenco do Flamengo? Chega para jogar. Jogar titular ou para brigar por posição? Chega para jogar. É mesmo? Chega para jogar. Claudinho, no lugar de quem? Mas é com 11 só que começa, hein, Eugênio? Sim. Mas te devolveu a patada, hein? Mas hoje ele joga. Chega para jogar. Chega para jogar, alguém tem que sair, né? Alguém tem que sair. Então vamos lá. Qual é o time, teoricamente, o time titular do Flamengo hoje? Teoricamente, o time titular. Fala para mim. Vai. Vamos lá, montar. Matheus Cunha é o goleiro. Sim. Wesley, lateral direito. Correto. Fabrício Bruno, Davi Luiz. Ok. Ayrton Lucas. Pulgar. Meio campo. Acho que vai ser o Alan. Ok. Pulgar e Gerson. Sim. Arrascaeta, Gabigol. Falta um. Ele vai tirar o Everton Ribeiro.
É sempre o Everton Ribeiro que pede a posição. Faz 3 O anos. Everton Ribeiro. Eu não quero tirar o Everton Ribeiro. Só que o Claudinho chega num estágio da carreira muito mais perto do seu auge do que o Everton Ribeiro. O Everton já perdeu posição para outros jogadores do Flamengo. O Claudinho, como alguém para ser uma sombra do Arrascaeta, você não observa. Também. Mas eu acho que ele tirar. não vai trazer esse jogador para ficar no banco. Eles vão jogar juntos e, eventualmente, quando o Arrascaeta não tiver, joga o Claudinho na função do Arrascaeta. Ele não vem para ficar no banco. Sempre sobra pro Everton Ribeiro. O Claudinho está no auge da O cara carreira. vai pra Copa do Mundo, Eu o vou cara falar um negócio pra decide você. jogo. Ele Jogar tem em todos os qualidade times do técnica hoje para chegar e ser titular do Flamengo. No lugar do Everton No Ribeiro. lugar do Everton Agora, o Everton Ribeiro... Personalidade de Eugênio Leal. Mas você discorda. Mas ele jogaria em qualquer clube do Brasil hoje, ou a maior parte. Claudinho é um jogadoraço, gente. Tranquilamente. Titularaço. Tranquilamente, excelente Claudinho? jogador. Não, o O Everton Claudinho Ribeiro. também é muito bom. Claudinho também. Claudinho Não, o também é Claudinho muito bom. também, mas o Everton Ribeiro. Diga, Não, Prato, acho você pensa que diferente? Não, a formação que o Eugênio falou, eu concordo. E acho que o Claudinho pode ser alguém, ou pode ser um jogador, para não descansar o Arrascaeta. Mas como o Arrascaeta não é um jogador que consegue jogar todas, e o São Paulo não é um treinador de repetir time, ainda mais com esse cartel que ele tem à disposição, essa fartura que Eu ele tem fiz à um time que eu disposição. não botei o Bruno Henrique, não botei Então, o Pedro. Nem Cebolinha. Nem o Cebolinha. Você tirou o Pedro, agora que eu Nem o percebi. Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Não botou o Luiz Araújo. Já há algum tempo. Tem o Luiz Araújo. O Flamengo tem jogado só com um atacante. Olha O direitinho. Flamengo tem 3 times. Ou joga o Pedro ou o Gabigol. Ah. É que o Pedro agora tá machucado, o Gabigol pegou uma sequência. Mas teve os jogos lá do Gabigol ficar no banco e o Pedro jogar. É só um centroavante. Tem muito jogador, mas como disse o Prates, tem muito jogo. Mas ano passado, mundo com joga. Pedro e Gabigol, ganhou tudo praticamente. Sim, mas Dorival todo mundo Júnior. joga. O Flamengo é o time que está em 3 competições. Sim. E competições pesadas, difíceis e quer ganhar todas. Então tem espaço para todo mundo jogar. Diga. Não, acho que o Eugênio pontuou muito bem. O Claudinho é um jogador, muito bom jogador. Jogador que já há algum tempo atua em alto nível. Foi eleito até aqui pela nossa equipe do Bola de Prata, o melhor do Brasileirão 2020, no Bragantino ainda. Depois foi para o Zenit. É um jogador reconhecido no Zenit também. Não é uma negociação simples, como a gente tem visto o Flamengo falar abertamente quando cita o Claudinho. Mas não dá, obviamente, para descartar. Estou com vocês. O Flamengo já teve essa postura, adotou essa política de que, olha, tem interesse, mas é difícil, a gente pede muito acima do que a gente queria pagar. Mas é uma questão de conversar. Mas o Zenit Não tá dá pra- certo. Chega para Claro. disputar O Zenit posição tá ou para ser titular para você? De cara titular, de começo titular. Depois pode mudar a conversa. Lá também. Vamos ver números dele na tela do F360 do Claudinho. Começou, se eu não me engano, na base do Santos, Foi. passou pela base do Corinthians, aí subiu para o profissional no Corinthians, não é isso? Isso. Depois esteve no Red Bull Bragantino. Pode chegar no Ninho do Urubu, números de Claudinho desde a chegada ao Zenit, 62 jogos. 55 como titular, com 15 gols. Média de gols por jogo, 0,24, 76,7 minutos por partida. O Claudinho chegou a ser convocado para a seleção brasileira? Foi. Para Foi. sub-20. Ele foi para a Olimpíada, não foi? Esteve na Foi Olimpíada. campeão? Esteve no grupo da Olimpíada com o André Jardine, né? O André Jardim, exatamente. Claudinho, Natália, você falou pouco, Natália. Bom jogador. Mas chega para ser titular? Olha o elenco do Flamengo. Chega para ser titular. Hoje, ele, pela valência que ele tem, porque ele pode dar ainda em campo, é um jogador jovem que pode render muito, não só esportivamente, como uma revenda do Flamengo Mas futuramente. espere aí, Natália. Eu vou repetir o Prates agora. São só 11 que jogam. Que começa Não, mas eu tô com o Eugênio. Claudinho O vai Everton Ribeiro dança nessa aí. Você também? Tirando o Everton. Não sou eu, é o Sampaoli. É time de Copa. O Everton Ribeiro foi para a Copa do Mundo. Foi pra Copa do Mundo e jogaria em qualquer time no Brasil. Mas no Flamengo a concorrência é muito grande. E a chegada do Claudinho fica... Ele pode variar, o Sampaoli pode variar o tipo de jogo que ele vai ter. Ele vai enfrentar um time que ele precisa de um pouco mais de cadência, segurar um pouco mais a bola e circular, ele pode jogar com o Everton Ribeiro pelo lado direito. Se ele precisa de um time mais com mais pressão na saída de bola adversária, ele tem um Claudinho que consegue subir muito bem. Ele tem uma série de coisas que ele pode fazer com a chegada do Claudinho. Isso não diz que o Everton Ribeiro é horroroso, não presta mais. Não é isso. É que o Claudinho tá... Eu tô com o Eugênio e com o Prates. O Claudinho O Prates está... não concordou com o Eugênio. Não. Não, concordou sim. Ah, é? Concordou, você Depende do se jogo, perdeu mais ou aí. menos. Posso concordar, mas depende do jogo. Ele viu? Mas Ele o não Claudinho- concordou, não. Mas o São Paulo, ele tá ganhando reforços, se o Claudinho for concretizado, muito bons para mudar o repertório de jogo dele, ideia de jogo dele, colocar numa construção jogador. diferente. Ele é ótimo jogador. Tinha- Claudinho também jogaria em qualquer time do Brasil hoje. Tinha- Jogaria mesmo.
Vamos dizer que não feche com o Claudinho, com o que o Flamengo tem hoje. Porque essa discussão rolava até alguns meses atrás. O melhor elenco da América do Sul. É o melhor elenco disparado do Brasil, o Flamengo, ou não é? Não, do Flamengo é. É. O Flamengo é. Porque até meses atrás a gente falava, não, mas tá pau a pau com o Palmeiras, com o Galo. Não tá mais, né? O Palmeiras tem banco. Se a gente colocar ali os 22 só, tá? Titulares e reservas, tem jogadores do Palmeiras do reserva que não joga no time titular do Palmeiras. Do Flamengo? Do Flamengo. Negócio, isso é fato, a gente pode... Para de contratar o Flamengo, né? Impressionante. O curioso... Alan, Luiz Araújo... O curioso é que o time não consegue, dentro de campo, manter uma regularidade que seja o reflexo dessa qualidade do elenco. Ele tem momentos. Ano passado ele teve um momento com o Dorival muito bom. Quando parece que vai... E aí, cara, esse ano até agora, o Flamengo é muito irregular. É muito irregular. Ele não consegue mostrar em campo a qualidade do elenco que tem. Acho que tem questões físicas envolvidas. Vai crescer na hora certa. Pode ser que cresça na hora certa, mas desde 2019, vamos lá, quando chega essa diretoria, quando ele começa o investimento, quando vem aquele processo todo, o Flamengo teve momentos fantásticos, mas ele não conseguiu se manter num nível que justifique o elenco que ele tem. O Flamengo ainda busca os reforços de Claudinho e também De La Cruz. Claudinho, o Flamengo tenta se aproximar do Zenit, acredita que esteja cada vez mais próximo disso. 15 milhões de euros no início, os russos pediram mais, mas o Flamengo vai tentando compor com bônus e afins. A questão do jogador já está mais acertada, o problema mesmo é convencer os russos. Além disso, vai buscar mais um volante, como disse o técnico Sampaoli, depois até da saída do Vidal. É a famosa frase, tem que combinar com os russos. O Pedro acabou falando do Vidal, ele não está mais no Flamengo, mas na estreia pelo Atlético Paranaense, na vitória contra o Bahia, ele deu uma cutucada no Sampaoli. Olha aí. No, me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que es ser ganador. Es un tema que de verdade para mim... Pogba vira realidade no Flamengo e só um detalhe separa possível acordo. Salve, salve torcedor do mais querido, deixa seu curtir e inscreva-se no canal. Nos últimos dias, assim como Sérgio Ramos, o meio-campista Paul Pogba também foi mencionado pela mídia europeia como possível reforço do Flamengo. O jogador vestiu a camisa do Mengão e compartilhou em suas histórias no Instagram, o que apenas aumentou os rumores de uma possível negociação. De acordo com uma reportagem do canal Paparazzo Rubro Negro, que entrou em contato com uma fonte próxima ao departamento de futebol do clube, existem possibilidades de um acordo ser fechado. Para que as negociações avancem, Pogba teria que aceitar uma significativa redução em seu salário, adaptando-se às condições atuais do Flamengo. O jogador recebe atualmente cerca de 8 milhões de reais por mês. Para vestir a camisa do Mengão, o atleta precisaria reduzir esse valor para aproximadamente 1 milhão de reais, ou algo próximo a isso. Além da questão salarial, o Flamengo também precisaria negociar a transferência do jogador com a Juventus. De acordo com a mídia italiana, o atual clube de Pogba estaria buscando receber 10 milhões de euros, 54 milhões de reais, para liberar o jogador, que também foi especulado em uma possível ida ao futebol saudita, embora isso ainda não tenha sido confirmado. E aí, torcedor, dê sua opinião sobre o assunto. O jogador Pogba seria uma boa para o Flamengo? Comente aí e até a próxima.